Olá, aquariano, aquariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Aquário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente. E na casa 3, na energia de futuro, né, ou os acontecimentos que irão influenciar o nosso futuro. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, como eu irei trazer uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você aquariano, um presente para você aquariana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do valete de copas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 8 de copas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 5 de paus. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Em relação ao valete de copas, nós temos o arcano maior de número 13, trazendo aqui a energia do signo de Escorpião ou uma influência, dessa energia sobre você. E nós temos o cavaleiro de copas. Gratidão. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, nós temos sobre o 8 de copas a rainha de ouros. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 2 de paus. Na casa 3, na energia de futuro, sobre a vibração do 5 de paus, nós temos a carta o 3 de ouros. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do 4 de copas. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer da leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o seu conteúdo e, além de receber o nosso conteúdo, contribuir energeticamente com esta leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o valete de copas, nós temos a energia da chave. Sobre o 8 de copas, nós temos a energia da carta da criança. E sobre o 5 de paus, na energia de futuro, nós temos os pássaros. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, a energia do presente ela será regida pela carta o valete de copas, atrelada à energia da chave. Então, nós temos aqui a perspectiva ligada ao processo do campo emocional, mas ao mesmo tempo o tarô está dizendo aqui que você deve seguir um pouco mais a tua inspiração. Há aqui no presente muita inspiração criativa, mas também fala aqui dos empreendimentos através dessa criatividade, como se nós estivéssemos aqui abrindo portas através da energia da chave, novas
possibilidades e possa ser que essas possibilidades também esteja atrelada à energia da tua casa, né, ou de um espaço, se esse for o caso ao qual você trabalha. Há aqui esse despertar de impulso de muita criatividade. Para alguns, há aqui um certo conflito, né, porque nós temos a energia do Cavaleiro de Paus, falando sobre a perspectiva de alguém do passado tentando conectar a nossa energia, a nossa vibração, mas aqui a energia, né, do Valete de Copas traz o começo de um novo amor. Então, para aqueles que estão solteiros, solteiras, há a possibilidade de uma nova conexão, assim como, né, alguém do passado retornando ou tentando retornar a tua energia, a tua vibração, para que você não se conecte ao novo. Então, nós temos que trazer aqui a energia, né, do Valete de Copas, que traz o começo desse novo amor, traz a energia da imaginação e do estado de sonho, né? É como se nós estivéssemos aqui iniciando uma carreira, mas focando sempre no nosso processo intuitivo. O tarot está pedindo para que você possa trazer essa energia vibrante do aspecto da intuição. Para alguns, nós temos aqui o novo, né, uma nova conexão sentimental e afetiva chegando até você, como também nós temos aqui o Príncipe de Copas trazendo esse desejo pelo reencontro, pela conexão, né, um amante, um pretendente do passado, tentando retornar a nossa energia, a nossa vibração no presente. Mas cuidado, porque ele vai buscar aqui entendimento, ou espera, né, com ansiedade essa conexão a este relacionamento. Mas tudo que ele externa, fala e diz não é sincero, não é verdadeiro, não é honesto, né? É preciso aqui que nós, né, aquarianos, aquarianas, podemos mergulhar no nosso processo e na nossa sabedoria espiritual para que a gente possa discernir, compreender o melhor caminho aqui que nós possamos seguir. Vejo, né, e compreendo que na energia do presente nós estamos aqui um pouco indecisa em relação às questões sentimentais e afetivas, mas que nós devemos aqui focar no nosso eu, né, trazer a energia vibrante interna para nós e pensar primeiro em você, em vez de pensar aqui nesta conexão representada por este Cavaleiro de Copas. Um outro aspecto da energia do presente está atrelada ao arcano maior de número 13, a carta, né, da morte, que traz o aspecto do signo de Escorpião. Mas é um processo de transmutação e transformação, como se fosse uma metamorfose, não o aspecto da morte do corpo físico, não é isso. É a morte ao qual nós devemos abandonar o nosso antigo eu. O tarot está pedindo aqui para que nós possamos eliminar aquilo que não é mais necessário na nossa vida. Então tente observar as coisas à sua volta e elimine aquilo que você compreenda que não traz a tua evolução, que não traz o teu desenvolvimento pessoal, bem como essa energia do passado aqui, né, que não vai trazer uma conexão positiva contigo. Então nós devemos aqui enfrentar novas formas, o estilo de vida. Então nós temos que dar o primeiro passo aqui para as mudanças, né? Devemos eliminar tudo aquilo que não é mais necessário na nossa vida, volto a repetir, e que te traz aqui um definhamento lento. É a necessidade de expansão, né, de trazer essa energia de transmutação através da força, né, do signo de Escorpião, nos influenciando aqui na energia do presente. Então, há a necessidade de impulsionar para o novo, de se abrir às novas possibilidades, seja elas de cunho sentimental e afetiva, seja também as questões de cunho material, e seguir sempre o processo intuitivo.
Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa característica da primeira casa é uma característica bem específica. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, nós temos uma outra carta ligada ao elemento água, que é o 8 de copas. O tarot está pedindo aqui para que você possa buscar respostas dentro do seu eu interior, nada de olhar para fora e sim olhar para dentro. É como se nós estivéssemos aqui há algum tempo observando que há um vazio dentro de nós. É como se nós estivéssemos aqui procurando uma verdade, mas essa verdade ela só será aqui preenchida e compreendida através do nosso mergulho espiritual. O tarot está dizendo aqui novamente que nós devemos deixar algo para trás, como a própria representação do arcano maior de número 13, aqui na casa 1. Então nós precisamos deixar algo para trás para que a gente possa seguir em frente. Não se sinta aqui abandonado, abandonada. Nós precisamos procurar uma verdade interior, né? E em busca também do mundo espiritual, das conexões espirituais, isso irá nos ajudar a compreender porque há esse grande vazio dentro de nós. É como se nós sentíssemos aqui que algo está faltando e aí a gente precisa seguir em direção às novas perspectivas, mas ao mesmo tempo, volto a repetir, a gente precisa olhar para dentro, olhar para a nossa criança interior, trazer essa energia de felicidade, de luz e de brilho que há dentro de nós, porque nós não iremos aqui, de certa forma, compreender aquilo que está faltando dentro de nós olhando para fora. O tarot está dizendo que há necessidade de mergulhar nas tuas emoções e compreender o teu eu interior. Ter contato com a natureza, colocar os pés no chão, né? Observar a tua criança interior, trazer felicidade, luz e brilho para que esse vazio aqui que você está carregando possa ser preenchido. Abaixo nós temos a energia da Rainha de Ouros, que traz o aspecto do sustento. É uma energia de preocupação em relação às questões de cunho material. É o sustentar os outros como a si mesmo. A Rainha de Ouros é uma figura materna, protetora. É alguém que vem aqui também em relação às perspectivas de cura do corpo físico. Há uma certa consideração sobre a saúde, as questões da dieta, ou uma certa preocupação com o meio ao qual você está inserido, porque a Rainha de Ouros é o sustento, é a nutrição. Está dizendo aqui que nós devemos focar na nossa colheita, você aqui muito prática, também ajudando as outras pessoas, mas que há necessidade de sintonizar-se com os ciclos e com as estações, né? E procurar se alimentar um pouco de forma mais saudável, tá? Reveja aqui essas questões de cunho alimentar. Atrelado a essas energias, nós temos o 2 de paus. Aqui, o tarot está pedindo para que você foque nos teus objetivos. Nós temos a energia da expansão, né, que é impulsionar a nossa vontade pelo universo. É a extensão lógica das nossas ideias. O tarot está pedindo para que você traga a exploração e os desejos, né, de ver mais, de ultrapassar os teus limites, de conquistar um novo solo. É uma força de vontade, mas que a gente tem que sair dessa zona de conforto. É como se a gente trouxesse essa energia do passado para o nosso presente. Eu quero, né? Eu vislumbro, eu sonho, mas eu não saio da zona de conforto. Eu não dou o primeiro passo para o meu objetivo. Então, você tem que sair dessa zona para que você consiga aqui os objetivos, as metas, e para que você impulsione essa vibração e o universo possa trazer as possibilidades até você, né? Porque você precisa estimular esta vontade focada nesse objetivo.
é uma meta, algo aqui que você deixou no passado, mas que você precisa revisitar para que as coisas possam acontecer. Sem a ação, não há concretização, né, dessas ideias. Então, o universo precisa compreender e você precisa dar movimento a estes desejos para que, consequentemente, as pessoas certas cheguem até você. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Se não ressoar com o seu momento, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através da energia, né, do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro, nós temos a energia dos 5 de paus, atrelada à energia, né, da carta dos pássaros. Tem um pouco aqui de cuidado com as pessoas ao qual se dizem amigas dentro do ambiente de trabalho, porque nós temos aqui uma energia de fofoca, nem tudo parece o que realmente é através desta carta. Há percepções aqui de pessoas que chegam, né, e saem da tua vida aqui com muita facilidade dentro desse ciclo profissional, mas ao mesmo tempo nós temos aqui a oposição de ideias, os conflitos, e esses conflitos podem estar atrelado à energia da carreira ou do trabalho. Há muitas disputas dentro deste ambiente e há aqui a energia de combate e competição, como se fosse um teste, um treinamento, para que você possa superar as suas dificuldades. Alguém está tirando aqui você do seu centro, na perspectiva de futuro, para que você possa olhar tudo e todos à sua volta, para que você possa compreender que você precisa crescer. Esse lugar é pequeno para você, você tem que se expandir, né? Você tem que superar essas dificuldades e se aprimorar, porque você é vencedor, você é vencedora, você estará aqui vencendo outras pessoas. Esse conflito irá te conduzir a novas oportunidades de crescimento e de provação dentro do teu ambiente de trabalho, dentro dessa energia, dessa vibração ao qual aqui você está lidando, porque abaixo dessa perspectiva, eu tenho o 3 de ouros. E o 3 de ouros é uma carta que traz as tuas habilidades, os teus talentos, e isso irá aqui conquistar grandes resultados. Como se fosse uma obra, né, finalizada. Mas é o trabalho como um ofício, um hobby, né? Você deve investir cada parte de si mesma neste projeto aqui, representado pelo 3 de ouros. É ser um artífice, um mestre, mas ao mesmo tempo o tarot está dizendo que você precisa exibir as tuas obras para as outras pessoas, né? É um trabalho árduo aqui sendo aplicado, é como se nós precisássemos de autodireção dentro do trabalho. Ao mesmo tempo, são estruturas rígidas, né? Mas essas estruturas rígidas, ela irá te possibilitar aqui criatividade, como o aspecto do valete de copas na casa 1, expandindo para você seguir sempre o teu processo intuitivo, né? E trazer aqui a criatividade, porque os ganhos financeiros podem estar atrelado também a essa energia, né, do empreender criativo. Nós temos ainda na perspectiva de futuro o 4, né, de copas, que é uma energia que ligado às mágoas. Se houver essa perspectiva no futuro, o tarot está pedindo para você soltar, porque essas mágoas aqui, antigas, trazem em nós ou leva aqui a negação. Então nós temos que ter cuidado com o desânimo, com a decepção, com as oportunidades, né, perdidas, porque nós estamos vivendo na tristeza ou no passado. E aí a gente se fecha para as novas possibilidades, principalmente aqui para a energia do amor. Então, se a gente guarda mágoas, a gente não permite, né, essa expansão. A gente precisa deixar essas mágoas do passado no passado e se abrir às novas possibilidades. Há uma sensação de aborrecimento, uma sensação de falta de sorte, porque a gente está apegada
a esse sentimento do passado, mas que a gente precisa olhar para as novas perspectivas, porque o universo quer colocar algo novo nas nossas mãos. Tenta adaptar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem, correlacionada à vibração, à energia deste anjo, deste arcanjo de número 9, Raziel. Bem, arcanjo Raziel, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 24, e a mensagem diz assim: mantenha sempre uma atitude de compreensão e perdoe o erro dos outros. Ao invocar este anjo, poderá receber ajuda em assuntos relacionados à justiça, poderá receber proteção de pessoas influentes e mais velhas. Arcanjo de número 9, Raziel, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 24. Como recomendação de leitura, eu trago este livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É um guia para a iluminação espiritual, para que a gente possa centrar um pouco mais no nosso presente, e trazer um pouco mais de expansão e compreensão e do desenvolvimento espiritual. Todas as leituras ou indicação de leituras que eu trago aqui são os livros que eu já li, revisito, revejo algumas questões, porque sempre é bom a gente estar lendo, compreendendo e aprendendo, tá? Eu trouxe aqui um trecho para ler para você, que traz um aspecto sobre o perdão. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém, mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente ou futuro, que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro. É a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão do nosso ressentimento e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo, exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e o sofrimento, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior, construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdia e conflito. A mente não consegue perdoar. Só você consegue. Você se torna presente, penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emana do ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. Então, trago aqui a indicação de leitura para você, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Se você já leu ou tem esse livro, deixa um comentário aqui para que a gente possa estimular a leitura em mais pessoas, não só a leitura como a expansão de cunho espiritual. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você tenha acesso a esse livro, se você assim não o tem, bem como o tarô que eu utilizo nessa leitura e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.